e com vários destaques individuais, nós vamos falar desses destaques, um desejo de jogar e de continuar jogando. Isso foi legal. Exato, que tem muito a ver, claro, com o treinador também, e talvez tenha muito a ver com algo que ficou muito claro durante a semana. O quanto esses caras gostam do Fernando Diniz. A gente viu isso em campo hoje, hein? Então, e a gente viu isso, porque claro que o jogo de hoje era muito mais... Salve, né? O Brasil venceu, como de costume, né? 5-1 em cima da Bolívia, acho que era um resultado que a gente esperava já, né? Um desempenho bom e uma vitória, não vou dizer convincente, mas uma vitória boa na estreia de Diniz. E jogo também que marcou o recorde do Neymar, né? Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos, né? Chegou a 79 gols pela seleção brasileira, acabou ultrapassando o Pelé, né? É aquilo, dinizismo entrou na moda, agora todo mundo virou dinizista, né? Diniz estreia bem, e será que ameaça a chegada de Ancelotti? Eu acho que é muito cedo para dizer isso, mas é aquilo. Deixou uma boa impressão, aparentemente, mesmo sendo um adversário fraco, né? Então vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando a sua opinião sobre a seleção brasileira. Tamo junto e deixe seu like aí. Vambora! Participação, mas primeiro de tudo, o que você achou da estreia de Fernando Diniz, que é o que o povo quer saber, Jean, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, Calçade, Léo. Cara, eu sinceramente, eu acho que praticamente não dava para ser melhor. Né? Pois é, né? Talvez desse para ser melhor se o Vizcarra não tivesse feito o primeiro tempo que fez, o goleiro boliviano que impediu 3 ou 4 gols na primeira etapa, porque não fossem essas defesas, o jogo poderia ter terminado 8-9-1 para o Brasil. Então, foi uma grande atuação. É claro que a Bolívia, todo mundo sabe da fragilidade da seleção boliviana, mas tantas vezes o Brasil já enfrentou seleções frágeis e não produziu o que produziu dessa vez. E com vários destaques individuais, nós vamos falar desses destaques, um desejo de jogar e de continuar jogando. Isso foi legal. Exato, que tem muito a ver, claro, com o treinador também, e talvez tenha muito a ver com algo que ficou muito claro durante a semana. O quanto esses caras gostam do Fernando Diniz. A gente viu isso em campo hoje, hein? Então, e a gente viu isso, porque claro que o jogo de hoje era muito mais importante, de alguma maneira, para o Diniz do que para vários desses jogadores já acostumados a jogar com a seleção. Então, achei que foi, sinceramente, uma ótima estreia, mas a gente detalha aí durante o programa. Eu fiquei com essa impressão também, Blasi, que assim, tudo que a gente viu durante a semana de declarações, de sensações, de sentimentos e tudo, a gente acabou vendo, de certa forma, dentro do campo de hoje. O que você achou? Tudo bem? Boa noite, William. Tudo bem? Boa noite, Jean. Boa noite, Calçade. Daqui a pouco, Pedro Ivo com a gente também, né? Daqui a pouquinho. Eu acho o seguinte, a gente não precisa ficar repetindo toda hora a Bolívia, todo mundo sabe que a Bolívia é o adversário mais frágil, que a Bolívia deve ser talvez a última ou penúltima colocada da eliminatória, senão a gente não só fica falando isso o programa inteiro, né? Dá para analisar o jogo. Dá para analisar o que a gente viu dentro de campo e dá para analisar que tipo de ideia vai ter o Fernando Diniz para a seleção brasileira. Então, em muitos momentos, a gente viu cenários semelhantes ao que a gente vê nos times dele. Por exemplo, muita gente na zona da bola. Então, por exemplo, tinha horas que você olhava ali para um lado do campo, tinha 6, 7 caras de amarelo ali para sobrecarregar um lado do campo. De repente, você abriu o outro. A jogada do primeiro gol, ela é uma jogada muito específica também do ponta que abre o campo, o lateral que trabalha por dentro. A jogada do primeiro gol é uma jogada que a gente vai ver muito também, né? Quando a gente tiver um lateral mais aberto e o outro fechando. E acho que o Danilo foi muito bem nisso aí. A presença do Neymar como o 10, e o Neymar hoje, o Neymar há algum tempo já é o 10, né? Já é o criador, sem deixar de ser um goleador importante, aliás, com uma marca histórica hoje. Mas me parece muito claro que ele vai ter essa função dentro da seleção brasileira. E acho que assim, só não é um 100% tudo legal, porque vamos ter que falar de Richarlison, né, das chances que perdeu, claro, de como ele reagiu a essa saída e reagiu mal, no sentido de emocionalmente, parece abalado, né, com essa cobrança, chorou no banco de reservas. Então, acho que a questão de quem vai ser o centroavante da seleção brasileira, se vai valer a pena insistir no Richarlison ou se vamos ter que buscar outras soluções, o que poderia ser, o que eu acho que em curto prazo vai ser, que é o Vitor Roque, está lá no Marrocos com a seleção olímpica. Então, acho que tem algumas interrogações a gente vai ter que levar adiante. Mas concordo com o Jean, assim, que é legal ver assim, os jogadores dentro do modelo de jogo que os agrada e que isso faz com que eles joguem felizes e que todo mundo que joga feliz joga melhor, isso me pareceu muito claro. Calçado, será que é mais difícil fazer 5-1 na Bolívia ou 5-1 no River, hein?
Bom, é mais difícil fazer no River. Não tem a menor dúvida. Boa noite. Mas o Brasil já teve problemas contra a seleção boliviana em outras épocas, então, assim, também arrebentar com o adversário para dizer que não valeu nada, eu acho injusto com a seleção. Concordo. Claro que você tem momentos da seleção boliviana também melhores. Mas eu não fui para o jogo com muita expectativa assim, para acompanhar, porque eu acho que a gente nem deveria ter. Sim. No primeiro encontro, no comando do Diniz, treinamentos de terça a quinta, você fala, agora tem uma revolução e eu quero enxergar tudo. Aí a pretensão é maluca. Mas superou. Mas superou, tem muita Calçado. coisa. Superou. Tem muita coisa. Eu, por exemplo, pedi para o Data ESPN, Matheus Carreira me passa, é a maior posse de bola da seleção brasileira desde o Tite. A gente não foi para trás, pegamos do Tite para cá. Teve muito jogo contra a Bolívia, contra esses times todos. Então, para o início, eu acho que é um início bacana, porque dá confiança, torna o jogo agradável, isso dá para o jogador também uma esperança. A gente fala muito, tem que tomar muito cuidado, né, com os termos, mas o jogo que se adota hoje, era assim com a seleção, com o Tite, o jogo posicional, você está muito preocupado com o espaço, né? Como cobrir determinados espaços e os posicionamentos de cada jogador. Não é um jogo engessado, mas é um jogo que tem um outro tipo de abordagem. O Diniz, ele não é assim, né? A bola, o jogador, são os espaços, mas não é um jogo que abandona. Você concentra o time num setor, a gente viu várias vezes, o time bem concentrado, e aí nesse espaço, com tamanha habilidade, fica muito fácil para jogar. E não é algo que eles precisam aprender. Eles precisam desenvolver, porque eles saem do futebol europeu com outro jogo no corpo, na cabeça, que é esse jogo posicional. Veio para cá com o Diniz, é um jogo que tem um pouco mais de liberdade. Não significa bagunça, desorganização. Liberdade. Por exemplo, uma jogada que encaixou demais. O time agrupado do lado esquerdo, por força do Rodrigo, do Neymar que passa por ali, do lateral que sobe, que é o Lodi. Do lado direito, você tem o Danilo, que é um jogador de meio de campo, mas tem o Rafinha aberto. Não é que o Rafinha largou tudo e veio para cá e não ficou ninguém. Então, o escape era o tempo todo do lado direito. O que teve de jogada do lado direito do Rafinha foi muito bem, né? Cruzando, criando situações de gol. Então, saber ocupar os espaços. Você junta muita gente no setor para jogar naquele espaço quando você tira o adversário das outras zonas do campo. Então, acho que isso pode ser desenvolvido, não é algo tão estranho e não é algo tão difícil com essa qualidade que tem. Duro é fazer isso com um jogador que você precisa melhorar. É muito mais fácil fazer com um jogador que já tem uma condição natural e só está precisando de aquela vontade mesmo, falar, pô, que gostoso é fazer isso aqui. Empurrãozinho. Um empurrãozinho. E dá para jogar futebol assim. Mas é o início, cara. Não é para se empolgar, não é para achar que não vai dar certo, mas como início, era início que todo mundo queria. Todo mundo queria. Quem está vendo, quem está no banco, quem está jogando. Não dá para ser melhor, e acho que não dava para ser melhor mesmo, a não ser que os gols do primeiro tempo tivessem saído, mas é muito dentro dessa linha, assim, para esse jogo, para esse contexto, para esse momento, eu acho que não dava para ser melhor mesmo. O maior placar das eliminatórias. É isso, o maior placar das eliminatórias. No primeiro jogo, o adversário, como a gente já falou. Beleza, o adversário é fraco e tantas vezes o Brasil sofreu contra adversários fracos. Tantas vezes grandes times sofrem contra adversários fracos. E esse jogo que o Calçade acabou de explicar em linhas gerais, é um jogo que exige do jogador também. É uma questão de movimentação, um jogo que exige mais do jogador, vamos dizer, de antemão, do que talvez fosse exigido num jogo com o qual eles já estão acostumados. O jogo do Tite. E é o que eles estavam acostumados, é a base. Não é nenhuma crítica, é só uma constatação. Exatamente. Então, média. Você traz ele para a seleção. E tem jogador que, para estar na seleção, precisa ter uma fase enorme. Exato. É o caso do Richarlison. Sim. Ele precisa ter uma fase magnífica, porque se ele não tiver, ele tem um monte de gente na frente. Por exemplo, Gabriel Jesus. E assim, ele teve os momentos que ele estava bem na seleção. Não estava no clube, mas chegava na seleção, né? Agora, esse é o momento em que, no Tottenham, quer dizer, saiu o Harry Kane, aí no jogo que ele não jogou o som de centroavante e meteu 3. Entendeu? Então, a confiança do cara, você vê que ele já carrega isso agora quando vem para a seleção brasileira também. Então, eu acho que
É claro que assim, o Diniz é um cara que também tem a formação de psicologia dele, né? Vai lidar com isso, mas... Não vai deixar, não vai abandonar. Não vai largar, mas é uma questão, né? Eu acho até que o choro dele hoje no banco tem a ver com a fase que ele vive no Tottenham. Sim. Porque é óbvio que se ele estivesse fazendo um caminhão de gols, se ele fosse um cara inquestionável, indiscutível no grupo da seleção brasileira, o fato dele não fazer o gol, dele ir mal hoje, né? E como é o futebol, né? Porque se aquela segunda bola entra, ou mesmo a cabeçada, que foi uma baita defesa. Então, assim, ele teve 2 chances, no segundo ia ser um belíssimo gol e ele acaba isolando. Mas, assim, já mudava tudo completamente. Agora, eu acho que a reação dele, a tristeza dele tem muito a ver com o fato de que ele sabe que hoje ele é um nome questionável na seleção brasileira. E a oportunidade perdida. Pela E a fase que seleção ele vive. importa Isso. muito para ele. Ele tem uma relação com a E a seleção. seleção importa. Demais. Mas assim, para pegar um outro nome, já que a gente entrou nas individualidades. Vai lá. O Rafinha, muita gente discutiu a escalação do Rafinha hoje na equipe titular e tudo mais, porque, sei lá, queria ver o Martinelli, né? Sim. E aí, Não foi bem, Rafinha. o Rafinha é um cara que na seleção ele corresponde. Sim. Exato. Se você for ver a média de atuações do Rafinha na seleção brasileira, e ele pode não estar vivendo o melhor momento dele no Barcelona e tudo mais, mas a média de atuações do Rafinha na seleção brasileira... Só lembrar que ele jogou com a Justifica Argentina, quando a chamada pouquíssima dele. gente o conhecia aqui no isso. público geral e ele teve uma super personalidade. Foi bem mesmo, até dentro do cenário que o Calçado descreveu, que muitas vezes a bola ia para ele em situação de 1 contra 1, que é a situação em que ele deita, Boa. né? Que é a situação em que ele é muito bom. Então ele pôde fazer várias vezes essa jogada, né? Cruzamento, estava até brincando na redação, cruzamento à la Modric, né? Sim. Tava bem o Rafinha, tava solto, o Rafinha tava bem. Aí a gente olha para um outro lado, a gente olha para o Rodrigo. O Rodrigo brilhou hoje. O Rodrigo fez 2 gols. Ao mesmo tempo, você tem Vinícius Júnior, que é um jogador que, com certeza, vai ser convocado, vai fazer parte desse ciclo, etc. Quais são as melhores opções? Como é que a gente monta? Eu vejo sempre o Rodrigo, para mim, o Rodrigo joga o triplo na esquerda do que ele joga na direita. Assim, mesmo no Real Madrid, quando ele tem que substituir o Vinícius, ele vai bem. Quando ele se juntava a Vinícius e Benzema, muito bem. Agora, quando ele ficar largadão lá direito, ele pode fazer esse papel que fez o Rafinha. Seria, tá bom, tem Vinícius, eu preciso de você vai ser o jogador que vai ficar no mano a mano quando a jogada estiver do lado esquerdo, porque você imagina, se o lado esquerdo é forte com o Vinícius, a natureza assim, desse encontro com o Neymar ali, um lateral mais agressivo do lado esquerdo, que eu acho que sempre vai ter, quando a escolha for pelo Danilo, eu não tenho motivo para tirar o Danilo. O torcedor brasileiro é muito acostumado a laterais que são pontas, né? E não tem essa... não consegue aceitar laterais que fazem um outro papel. E o futebol, hoje, o lateral, ele cumpre vários papéis. Entre eles são o Wesley no Flamengo, que é o cara que vai por dentro, abre, é um tipo de lateral. O Ayrton Lucas no Flamengo é outro tipo de lateral. Mas você tem jogadores que jogam no meio de campo, né? Sim. Então isso mexe um pouco nessa composição ofensiva também. Mas eu acho que o Danilo traz segurança, acho bem interessante. Acho que o lado esquerdo a tendência é ter um lateral, mas é um lateral que você tem muita inteligência para jogar. Porque se você tem ali Vinícius passando por ali, você tem Neymar, se o lateral ficar aberto, não dá. O lateral, em muitos momentos, vai ter que estar por dentro. Até por isso o Caio já ganhou alguns minutos hoje, né? Que é um jogador que pode fazer isso. Porque o Lodge é mais... O Lodge é esse cara. Os momentos do Lodge no Atlético de Madrid, quando o Atlético jogava com 3 zagueiros, o Lodge solto, nossa, mas ele deitava e rolava. Assim, com gols, com assistências. Então, acho que o Diniz tem a possibilidade agora de escolher que tipo de jogo ele quer. E numa convocação, levar jogadores diferentes para situações específicas. Sim. Esse é um grande ponto. Acho que certeza, ele nunca teve isso na vida dele. Não. O Diniz sempre teve na reforma de jogadores. Ou o jogador já tinha sido muito grande, precisava voltar, ou o jogador precisava de um lugar ao sol e o Diniz garantia que vem comigo que você vai encontrar. Tem tudo isso. Né? Tem tudo isso. no Fluminense. E na seleção brasileira, ele é outra pegada. É outra pegada. Buscar, arrancar assim, outros desejos ali. Título, imagina um título mundial, todo mundo quer ter. Mas eu gostei, cara. Eu gostei. E, assim, os jogadores gostam dele. E não é assim, o jogador gosta do treinador. Eu não vejo nenhum mal nisso. Eu acho que é legal quando você estabelece uma relação de confiança. O problema é aquele que passa, não te dá nem bom dia e te põe para jogar. Mas eu vejo discurso. Então, é isso aí, né? O Brasil venceu
5-1 com 2 gols de Neymar, 2 gols, né, de Rodrigo e um de Rafinha, né? Obviamente que a gente já esperava uma vitória, pelo menos uma vitória de goleada. A Bolívia é uma seleção fraca que não ameaçou o Brasil, praticamente não ameaçou o Brasil, conseguiu fazer seu gol de honra ali. O Rafinha, os 2 pontos do Brasil jogaram demais. O Gabigol, Neymar teve no primeiro tempo a chance de abrir o placar, acabou desperdiçando um pênalti, né? Aquele pênalti infantil. E eu acho que já tá na hora do Neymar mudar a sua batida, porque os goleiros, né? O preparador de goleiro, já começam a estudar a batida do Neymar, né? Eu acho que é um momento, igual o Gabigol fez, principalmente contra o Coritiba, né? Que mudou a sua batida, de vez de ser aquela batida lenta, aquela batida porradão. Eu acho que o Neymar já tá na hora de mudar, variar a sua batida, né? Às vezes forte, às vezes devagar, porque senão fica muito fácil para o goleiro, ainda mais quando o goleiro acerta o canto, né? Rafinha, jogou demais, eu acho que o Rafinha, com essa atuação, se credencia, né, para ser titular. Na ponta direita, já na ponta esquerda, o Rodrigo nem tanto, porque aquela ponta ali é do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, para mim, é titular dessa seleção. Eu gostei da atuação da seleção brasileira. Já tem a cara do Diniz, muito cedo para falar isso em um jogo só, mas o Brasil jogou, desempenhou bom futebol sim. Como eu disse, é muito cedo para falar, mas a atuação foi boa. E um ponto aqui, né? O Ederson não foi quase ameaçado, né? Outro ponto que já ia esquecendo, sobre a situação do Richarlison. Richarlison saiu, ficou chorando no banco e viu a seleção meter 5 gols. É complicado. Depois que o Richarlison falou aquela frase que a camisa 9 é dele, ele que é o homem gol, de lá pra cá as coisas começaram a desandar, né? A gente percebe isso. Depois que o Richarlison começou a falar que a camisa 9 é dele na seleção, de lá pra cá só foi tragédia, né? Não faz gol no Brasil, não faz gol no Tottenham. Então a situação do Richarlison está difícil, né? O cara não passa uma fase boa, não consegue meter gol nem no clube e nem na seleção. Não sei o motivo por que ele foi convocado, sinceramente. Não vive uma boa fase no clube e foi convocado para a seleção, e na seleção é a mesma coisa, né? Teve uma chance boa de fazer o gol, o goleiro acabou defendendo. A cabeçada praticamente queima a roupa ali. Se não fosse o goleiro também da Bolívia, seria pelo menos 7, 8 gols, né? Mas de uma vitória aqui, eu acho que já era esperado assim. E a estreia do Diniz, estreia com pé direito dinizismo. É isso aí, tamo junto. Deixa a sua opinião se você gostou da estreia ou não. Deixa nos comentários e tamo junto.